Olá pessoal do segundo ano, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês estejam assistindo esta videoaula. Prazer mais uma vez. Hoje a gente vai para mais uma aula de Sociologia. Continuaremos, portanto, a abordar o capítulo 2 agora do módulo 8. Portanto, essa é a aula 2. Bem, o capítulo a gente viu aí ao longo das últimas aulas, tratou basicamente do desenvolvimento industrial, né? A gente fez todo um caminho, a gente viu um pouco do desenvolvimento da industrialização, da Revolução Industrial no século XVIII, a segunda Revolução no século XIX, a terceira Revolução no século XX. Bem, todo esse aparato tecnológico, industrial, que a gente viu se desenvolvendo e que criou mudanças drásticas na sociedade, com o crescimento das cidades, o encrudecimento do campo, enfim. Faz também surgir, principalmente no século XX, a partir da automação, a partir do desenvolvimento dos computadores, faz desenvolver a globalização como a gente vê hoje e como a gente tem ela hoje. Por isso, esse capítulo, essa aula mais especificamente, vai tratar da globalização e da desterritorialização do consumo, que é um pouco que a gente vai ver aqui nessa aula. Bem, globalização na prática. Quando a gente fala de globalização, a gente está querendo dizer que os países hoje em dia eles são muito mais interdependentes entre si do que qualquer outra época anteriormente a nós. Então, isso quer dizer que nós dependemos economicamente, nós dependemos não só nós dependemos para produzir, nós dependemos em todos os sentidos dos outros países. Então existe uma inter-relação entre todos eles. Isso é visto na nossa vida diária. A gente consome produtos, muitas vezes a maioria dos nossos produtos que a gente tem ao nosso redor não foram produzidos aqui no nosso país. Eles são resultado de uma troca comercial entre o nosso país e outros países, entre a nossa nação e as outras nações. Então, essa inter-relação é muito grande hoje. A expansão dessa produção, possibilitada ali pelos modelos produtivos que a gente viu, aqueles modelos produtivos que melhoraram a fábrica, que melhoraram, portanto, a produção e a expandiram, fez com que a informação e a mercadoria se espalhassem, seja por meio das transnacionais ou por meio dos meios de comunicação. Então a gente tem uma expansão em dois sentidos, né? A gente tem a expansão das mercadorias, que é vista também nas transnacionais. As transnacionais são empresas que têm as suas filiais, que têm a sua sede em determinado país, mas que abre filiais em outros países ao redor do mundo. Ou seja, o lucro que ela ganha em determinado país, que as filiais ganham, elas vão em grande medida para a sede que fica em outro país. Então as transnacionais, elas são essas empresas que intermediam, digamos assim, essas mercadorias, grande parte dessas mercadorias que não são nossas, mas que são de outros países, são de outras culturas, mas que chegam até nós, possibilitada aí pelos meios de comunicação, possibilitada pelo desenvolvimento dos meios de transporte, enfim. Então, essa expansão dos modelos produtivos permitia uma expansão da produção, como a gente viu, e, portanto, essa produção necessitava ser vendida. E aí, aos poucos, portanto, começa a se criar uma relação internacional entre os países, principalmente no século XX. Então, assim, o Brasil vende em grande medida carne para a Europa, mas em contrapartida o Brasil compra tecnologia europeia, digamos assim, já que o Brasil não é tão industrializado nesse sentido. Então existe uma relação econômica de total interdependência. Você só olhar na prateleira aí, da sua mercadoria, né? Só você dar uma olhada na prateleira aí
dos mercados de uma forma geral, que você vai ver que a maioria dos produtos não são nem brasileiros, a maioria dos produtos são chineses, né, em grande medida. Então, essa relação intercultural entre diferentes culturas, entre diferentes nações, cria uma espécie de cultura mundial, visível no nosso dia a dia por meio de filmes, mercadorias e aparelhos tecnológicos, que implicam uma nova sociedade, obviamente. Eu coloquei essa imagem aqui só para a gente discutir um pouco como a gente está cercado aí por cultura diferente, digamos assim. Então a gente tem a Apple, que não é brasileira, que é uma empresa norte-americana, enfim, mas que a gente está tão dependente dessa mercadoria, de forma que todo mundo hoje em dia, praticamente quase todo mundo, nem tanto, tem um iPhone. Então, e olha que o iPhone ele é produzido nos Estados Unidos somente. Então a gente importa essa mercadoria. A Samsung também, a Samsung que é uma empresa, se não me engano, coreana. A Samsung, a gente necessita da Samsung de tal forma que hoje praticamente todo mundo tem um celular da Samsung. Olha, por exemplo, a Amazon, que é uma empresa também norte-americana, de Jeff Bezos, que é uma empresa de venda pela internet que está crescendo muito, não é brasileira. Olha, por exemplo, a Coca-Cola. Coca-Cola, que é um produto também não brasileiro. Então, a gente está cercado por mercadorias, a gente está cercado por uma cultura que não é a nossa, digamos assim. Porque tudo isso não é nosso, não foi produzido pela nossa cultura, pelo nosso país, pela nossa nação, foi produzido por outras nações, e que nessa relação de interdependência e de relação comercial a gente acaba importando esses produtos. Então, não só nessas mercadorias, tem vários outros exemplos que podem ser citados, marcas de roupa, enfim, tudo isso cria uma espécie de uma cultura mundial, em que eu, aqui no Brasil, uso o iPhone tal como o chinês lá do outro lado do mundo também utiliza. E assim em várias outras partes do mundo. Então há uma homogeneização cultural, segundo alguns pensadores. A possibilidade de consumir outras culturas permite a criação de uma cultura unificada, moldada pelos meios de comunicação e pelas mercadorias, gerando conflitos no seio local. Ou seja, todo mundo agora utiliza os mesmos produtos. E não só utiliza os mesmos produtos, é moldado pelas mesmas mercadorias, é moldado pelos mesmos filmes, que todo mundo tem acesso por meio da Netflix. É moldado, enfim, pelas mesmas séries. Enfim, é moldado pelas mesmas mercadorias. É moldado pelos mesmos produtos digitais, como os YouTubers. Então, essa relação, digamos assim, que a gente tem com essas mercadorias hoje em dia, totalmente diferente de qualquer outra época, ela cria uma espécie de unificação da cultura, em que eu assisto os mesmos filmes, sou moldado, portanto, pela mesma cultura, e cidadão tal assiste os mesmos filmes, é moldado, portanto, pelo mesmo aparato cultural, digamos assim. Então eu coloquei aqui uma citação que tem no livro que diz assim: em meio a esta heterogeneidade, a heterogeneidade da nossa cultura, que está se tornando homogênea, encontramos códigos que nos unificam, ou ao menos que nos permitem que nos entendamos. Então a cultura é isso, a cultura local é isso. Um conjunto de costumes, de crenças, a linguagem, um conjunto de conhecimentos que criam uma relação entre o nosso grupo e que nos permite se comunicar, digamos assim, entre nós. Então, a meio a essa heterogeneidade, a gente tem esses símbolos que permite que a gente se entenda. Mas esses códigos compartilhados, a linguagem, enfim, vários outros aspectos da cultura muito mais, digamos, simples e muito mais
que são muito menos visíveis, mas que influenciam o nosso comportamento, esses códigos, eles são cada vez menos o da nossa etnia, o da nossa classe, o da nossa nação, o da nossa, eu atreveria a dizer o que da nossa família. Por quê? Porque a gente, como eu falei, a gente está sendo moldado agora por outras culturas, não só em termos de mercadoria, mas em termos de filme, por exemplo. Nós somos agora muito mais influenciados pelaquela pessoa em que a gente segue no Instagram e no Facebook do que pela nossa mãe, do que pelos nossos colegas ao nosso redor. A gente, portanto, está deixando um pouco os nossos códigos locais de cultura para importar, digamos assim, a cultura, digamos, mais mundial. A cultura produzida e transmitida aí pelos meios de comunicação, como os filmes, principalmente pelas redes sociais. Enfim, a gente deixa de ser influenciado menos pela nossa mãe e mais pelo youtuber favorito da gente. É basicamente isso. Bem, em todo esse desenvolvimento tecnológico que se desenvolveu principalmente no século XX, que a gente vem falando, mudou também as relações de trabalho. A introdução massiva das máquinas no processo produtivo, característica central do capitalismo pós-industrial, que é justamente esse capitalismo desenvolvido pelas máquinas, principalmente, implica em problemas e, para alguns, em soluções. Então, alguns pensadores vão ver com bons olhos esse desenvolvimento industrial, a tomada das máquinas no lugar dos homens, e a gente vai tentar discutir um pouco dessas duas visões. Bem, por quê? Por um lado, cresce o desemprego e diminui a oferta de trabalho, gerando uma superqualificação e, em outros casos, uma precarização do trabalho. E por que cresce o desemprego? Porque, obviamente, com as máquinas agindo cada vez mais em atividades industriais, os homens ficam cada vez mais de lado. E aí, para ele ter parte dentro do processo produtivo, para ele ter parte, para ele ter um trabalho nesse sentido, ele tem que se qualificar ainda mais. E aí um exemplo dessa hiperqualificação que está acontecendo é, por exemplo, a profissão de professor. A profissão de professor que, antigamente, se a gente for ver na história, professor poderia ser qualquer pessoa que, em última instância, nasceu com o dom de ensinar. Não precisava ter uma qualificação, um curso superior. Hoje não, hoje você não é professor se você não tiver um curso superior. E assim em todas as outras profissões. Um pedreiro, um cara que mexe com eletrônica, cada vez mais ele se torna especializado, ele precisa não só dos seus conhecimentos práticos, ele precisa de uma profissionalização. E isso em todos os sentidos, em todas as profissões. Então, obviamente que isso cria um desemprego porque as máquinas tomam cada vez mais o lugar dos homens nas fábricas. Atividades simples e manuais, como as utilizadas nas fábricas, que a gente viu nas últimas aulas, elas podem ser substituídas facilmente por homens. É só a gente ver a linha de montagem de uma construtora de carro, de uma fabricadora de carro. Então, isso cria muito desemprego. E isso é uma realidade muito forte do capitalismo pós-industrial. E diminui a oferta de trabalho, obviamente. Bem, mas por outro lado, além de criar uma superqualificação, cria também em certas profissões uma espécie de precarização do trabalho. Então, já que a gente não tem mais aquele trabalho dentro da empresa, aquele trabalho que era assalariado, que tinha as horas de trabalho determinadas, que era carteira assinada, enfim, tinha todos, digamos, os privilégios de se ter uma carteira assinada. Esse trabalho está sendo deixado de lado. E aí, para se virar na vida, as pessoas têm que desenvolver essas formas de trabalho. E aí aqui entram os motoristas de aplicativo, por exemplo, como o Uber, aquelas pessoas que trabalham com entrega
de alimentos, que cresceu principalmente agora na pandemia, através de aplicativos. Então, é uma tendência cada vez maior a pessoa não ter aquele trabalho determinado, em que, como eu já expliquei uma vez para vocês, ela trabalha desde nova até se aposentar em determinado cargo. Não, isso não acontece muito mais hoje. Praticamente acontece pouquíssimo. A pessoa que começou hoje trabalhando numa empresa, daqui a 2 meses ela sai e aí ela vai procurar outro emprego. Ou então ela cria o seu próprio negócio e aí depois ela deixa o seu próprio negócio e vai trabalhar em outra coisa. Então há uma fluidade muito grande no emprego por conta justamente dessa perda essa perda mesmo de estabilidade dentro do emprego. Então o trabalho ele é muito mais precário. Para trabalhar hoje em dia você tem que se virar, você tem que ser motorista de aplicativo, fazer entrega através de aplicativo, enfim. Uma coisa interessante que o texto aqui no livro fala é que uma porção de novos empregos foram criados no século XX. Empregos que são meramente de serviços. Então, pessoas que guardam filas para outras e que vendem filas para outras. Enfim, coisas nesse sentido. Que são, na verdade, formas de a pessoa se virar dentro de um contexto em que há cada vez mais desemprego e menos oferta de trabalho, justamente por conta das máquinas. Bem, por outro lado, alguns pensadores, antes de continuar, tem uma passagem aqui no livro bem interessante, que diz assim: o ser humano passou dessa maneira de criador à força motriz. A gente viu aí que o ser humano era o próprio criador antes da Revolução Industrial. Ele não necessitava tanto das máquinas, mas aí ele passa a ser a força motriz. Antes a gente viu que ele utilizava a força da água, a força do vento. Com a industrialização e a mecanização, ele passa a alimentar o processo produtivo, como a gente viu na última aula. Ele passa a ser uma parte da máquina. A gente viu lá no filme Tempos Modernos, né, isso. Depois, seu trabalho foi fragmentado em operações simples e repetitivas. Isso que aconteceu. Por fim, passou a ser um trabalhador super qualificado. O que está acontecendo com justamente a tomada das máquinas e a necessidade de superqualificação das pessoas. Atualmente, mesmo este trabalhador superqualificado está sendo paulatinamente substituído por programas de gerenciamento do chão de fábrica, o que reduz ainda mais a mão de obra, o que estabelece a fábrica inteligente, ou seja, o homem está sendo substituído pela fábrica. Bem, por outro lado, existem os pensadores que veem todo esse processo de desenvolvimento de uma forma positiva, porque, segundo eles, esse desenvolvimento do maquinário possibilita um crescimento do lazer, uma vez que liberta o ser humano do trabalho. E aí é um extremo paradoxo o fato de que nós somos uma sociedade de trabalhadores, no sentido de que, inclusive, nós somos identificados com a nossa profissão. Então, fulano é professor, fulano, né, que é doutor, fulano que é mototáxi, fulano que trabalha em tal profissão. Então nós somos uma sociedade de trabalhadores em que o nosso trabalho ele é uma parte importantíssima da nossa personalidade, de quem nós somos, mas, por outro lado, o desenvolvimento do maquinário faz com que cada vez menos o trabalho ele seja necessário. Só que aí, esse é um aspecto, digamos assim, do desenvolvimento maquinário menos visível hoje, até porque o crescimento do lazer não tem acontecido, né, digamos assim. Então, por um lado, seria bom, né, se nós diminuíssemos cada vez mais o tempo de trabalho, se a gente crescesse mais o tempo de lazer, enfim. Essa aí é uma das consequências que só vão ser analisadas aí futuramente, nas próximas décadas.
Eu coloquei aqui a imagem de um robô produzindo comida. Então, os robôs hoje, eles podem ser programados para cozinhar, inclusive melhor do que os seres humanos. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas existem ocasiões no Japão em que hotéis, por exemplo, são totalmente administrados por robôs. Então não tem nenhuma pessoa lá, somente robôs. Enfim, essa imagem é um pouco digamos, do espelho da sociedade de informação que nós somos, em que a informação chega aos confins da Terra, por meio dos meios de comunicação, do celular, enfim. Essa imagem mostra um pouco, é claro, o tamanho dos satélites estão expandidos. Essa imagem mostra os satélites que estão ao redor da Terra, mas eles não estão dessa forma porque nessa imagem o tamanho dos satélites eles foi expandido para a gente ter uma noção de quantos satélites existem ao redor da órbita terrestre. Então, esses satélites, em grande medida, eles são os responsáveis pelas comunicações que a gente tem hoje, pelo sinal de televisão, pelo sinal de internet. E é algo que cresce cada vez mais. A gente continua lançando satélite na órbita da Terra e a gente continua a desenvolver isso, porque a gente é uma sociedade da informação. Eu acho que é isso, pessoal, as reflexões que a gente tinha para essa aula. Na descrição do vídeo eu vou deixar mais materiais. Tenha uma boa aula, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!